Em uma fala que chamou a atenção nas redes sociais, Crau Alencar trouxe uma reflexão poderosa sobre a verdadeira essência de Jesus. Segundo ele, muita gente tem apresentado um Cristo cheio de regras, distante e punitivo, mas a mensagem original é sobre amor, perdão e acolhimento. O vídeo rapidamente ganhou repercussão, despertando debates e tocando corações. A fala de Crau lembra que Jesus não veio para condenar, mas para transformar vidas. Cristo não foi porque eu li a Bíblia inteira, foi porque eu li de Mateus para frente. Aí eu vou te contar. Até chegar ao livro de Mateus, o que me cativou na Bíblia foi a sabedoria. Eu falei, peraí, a história de José, se eu aplicar isso aqui na minha empresa e tal, olha só, José fez a barba, então peraí, se eu fizer aquilo que está no meu alcance, eu já começava a tirar... tipo Salomão, não sei o que, aquelas paradas lá, Você pega Provérbios ali, é muito louco, Provérbios fala assim, a beleza na mulher sem juízo é uma joia de ouro no nariz de um porco. Não, português de Osasco tá dizendo o quê? Não se envolva com a mulher só pela beleza. Aí eu falei, pô, isso aqui é prático, isso aqui não precisa ser crente para seguir isso aqui. Quando eu falo assim, não se torne fiador de ninguém, ou seja, não empreste dinheiro. Conselho bom, é só conselho bom. Quando Salomão fala assim também em Provérbios, fala assim, um homem que comete adultério tomará uma surra, passará vergonha, ainda que dê presente pro marido, a raiva dele não passará. Ou seja, Deus não gosta de talarico. Eu já falava assim, irmão, é só conselho prático. E aí, então assim, eu fui me apaixonando pela Bíblia, até chegar em Mateus, pela praticidade dos conselhos, porque eu sentia como se eu tivesse descoberto a roda. Eu falava assim, irmão, quando eu sentar numa mesa de negociação e eu tiver armado com todos esses conselhos, eu tô à frente de todo mundo. Eu comecei a entrar nessa ótica, sabe? E aí, quando eu chego no livro de Mateus, chegou o famoso, a pessoa. Aí eu conheci um cara chamado Jesus. E foi aí que eu entreguei minha vida para ele. Porque quando chegou no livro de Jesus, cara, o primeiro baque que eu tive, eu percebi que o Jesus que está na Bíblia, pastor, não tem nada a ver com o Jesus do TikTok. Não tem nada a ver com o Jesus do Instagram. E, às vezes, não tem nada a ver com o Jesus de algumas igrejas. Eu falei, que Jesus é esse aqui que ninguém nunca me falou sobre ele? Um Jesus que olha para os religiosos e fala assim, vocês engolem um mosquito e arrotam um camelo, calma. Eu falo, peraí, esse Jesus aqui eu gostei. Um Jesus que fala assim, cara, Jesus ele fala tantas coisas. O Jesus que vai lá, protege a mulher que ia ser apedrejada, mas chega lá no ouvido dela, aqui ó, no off, não faz mais isso. Aí você fala, opa, então pera, olha só a sabedoria, a proteção em público e a correção no pessoal. E eu falava assim, cara, peraí. Eu comecei a ver que o Jesus da Bíblia não é um Jesus bobo. Igual a galera fala Jesus, paz e amor. Não. Jesus, porque o que Jesus fez no templo, o que Jesus... Aí você começou a se apaixonar por Jesus. Não, eu comecei a falar, eu falei, peraí, esse é o líder dos líderes. Ele era o cara que era manso. Quando Jesus fala assim, ó, seja manso como uma pomba e astuto como uma serpente. Aí você fala, cara, nós demonizamos tanto essa palavra serpente e Jesus usa como exemplo. Aí você fala, olha só, ele era um cara, um líder centrado em um líder que falava o que tinha que ser dito, protegia quem tinha que proteger, mas estava pronto para combater o que tinha que ser combatido. E aí você começa, quando Jesus ele fala lá diante de Pilatos, né, que quando o governador fala, você é o rei dos judeus, é você que está dizendo. Aí você vê, é um cara que dominava técnicas de comunicação avançadíssimas. Nessa leitura você anotava? Anotava tudo, eu tenho um bloco de notas infinito de um monte de coisa, das minhas pesquisas no Google, no GPT. E aí eu comecei a ficar apaixonado porque eu vi que Jesus era um líder nato. Sem igreja, sem nada. Sem nada. Só com a Bíblia. Só com a Bíblia. E eu comecei a ficar apaixonado, pastor, porque eu falei assim, cara, esse Jesus aqui eu topo seguir. Agora, aquele que a minha tia falava, minha avó falava, você tomar um abraço aí pras tias do carro. Inclusive, eu não tô desmerecendo vocês não, tá, tias? Eu te amo, não que tia. eu queira. Um beijo, minha tia Elda, Leia, minha avó. Mas eu sinto que isso faz parte do chamado que Deus me deu, entende? Porque, por exemplo, cara, eu me vejo, assim, com todo o conhecimento que eu absorvi da Bíblia, com todo o conhecimento que eu tenho do mundo, eu me vejo, cara, uma poderosa arma na mão de Cristo. Porque eu conheço os dois lados, entendeu? Quando eu vi Jesus assim, pastor, eu falo assim, cara, eu me apaixonei por Jesus. Que eu falei, cara, é um líder nato. Jesus não é bobo. Jesus não é um cara que, ai meu Deus, ai... Não, Jesus é um cara inteligentíssimo, posicionadíssimo, misericordioso, bons... Cara, olha só, ao mesmo tempo que Jesus ele fala assim, né, vende tudo e dá para os pobres, ele também fala para Judas, né, fala assim, não, os pobres sempre vão estar aí, ela está valorizando outra coisa agora. Aí você vê, tipo assim, o cara que sabe a hora de falar cada coisa, é um cara que entende que a única verdade absoluta é ele, todo o resto tem a ver com contexto, com momentos, o que ele disse para um não serve para o outro. Aí eu falei, meu Deus, esse é o líder dos líderes. Eu falei, esse cara, eu topo ser liderado por ele.
Aí eu comecei a entender a história de Jesus. Então, eu entreguei minha vida para Cristo quando, até então, eu estava só na sabedoria. Uau, vou aplicar isso na minha empresa. Naquele momento, eu falei, agora eu entendi. Agora faz sentido. E aí eu comecei a entender. Aí, cara, e aí eu fui numas pesquisas